Graça e paz, eu sou o Fábio. Eu sou a Dayana. Nós fazemos parte do Ministério da Palavra e Adoração desde 2015. Eu sou obreiro da Casa do Senhor e atuo também na área de coordenação da rede de boas-vindas aqui do Ministério da Palavra e Adoração. Eu também sou obreira da Casa do Senhor, atuo na parte das boas-vindas, na coordenação, e também na rede infantil como coordenadora. Então, nossa chegada aqui no MIPA foi em 2015, como eu falei, e eu era de uma outra igreja, até que um certo dia a gente veio visitar a igreja, gostou, se identificou, foi algo bem bacana, a gente viu algo diferente na igreja, e até que a gente decidiu fazer parte do Ministério da Palavra e Adoração. Então, eu comecei a atuar primeiramente na mesa de som, que quem atuava era o Pablo, filho do pastor Paulo Lopes. Eu atuei durante um bom tempo, né, operando na mesa de som. E teve um pequeno momento em que a gente teve que se deslocar para outro bairro, que estava ficando de outra cidade, na realidade, estava ficando difícil, para estar vindo aqui para o Ministério da Palavra e Adoração, e a gente foi, como moramos em Mauá, a gente foi congregar numa igreja próximo da gente lá em Mauá. Mas o coração sempre estava aqui. A gente estava lá, mas o coração estava aqui. E aí a gente ficava orando, pedindo direção a Deus. E aí foi acontecendo algumas coisas. Eu vim visitar a igreja no aniversário da igreja. E aí quando eu cheguei ali, no portão, eu já cheguei chorando, né? Fui recebendo a galera já chorando. E aí a gente, mesmo assim, a gente continuou orando, porque a gente, a nossa vida basicamente foi mudada aqui na igreja. Então eu costumo dizer para todo mundo, sempre falei isso, que eu sempre falei que eu virei crente depois de 2015 para cá. Então, na verdade, eu sempre fui cristã. No caso, eu fui criado na igreja. Só que eu vim de uma família complicada. Meu pai era diácono da igreja, só que em casa ele era outra pessoa. Aí eu tive uma criação complicada, uma infância complicada. E quando eu virei adolescente, eu não queria mais ir para a igreja. Eu me distanciei até que eu conheci com o Fábio com 15 anos. Aí a gente começou a ficar junto, aí depois a gente casou e começamos a frequentar outra igreja, quando a gente era. Só que lá não tinha um relacionamento com Deus. Não tinha. Por quê? Porque meu pai me abandonou com 15 anos. Meu pai me abandonou com a minha mãe tinha problema psicológico e eu sofri muito. E eu ocupava muito ele. Então eu não conseguia ter um relacionamento com Deus por causa dele, porque eu sentia muita raiva. Aí um dia no projeto Crescer falava sobre perdão. Aí nesse dia eu decidi perdoar ele, só que perdão é um processo lento, né? A gente não perdoa de falar assim, vou perdoar hoje e perdoo assim, mas graças a Deus, depois de ouvir muita palavra de Deus, e hoje em dia meu coração tá, entendeu? Eu já tenho um relacionamento com ele, eu consigo ter um relacionamento com ele. E através disso, eu consigo ter um relacionamento com Deus, entendeu? Pastor Paulo falava assim, você não consegue ter um relacionamento com Deus porque você não consegue ter um relacionamento com seu pai. Porque você acha que Deus é como se fosse seu pai. Eu lembro disso até hoje, essa pregação. E naquele dia falou muito no meu coração. E depois daquele dia eu decidi. Eu falei assim, não, eu vou perdoar meu pai. E graças a Deus, assim, hoje eu perdoo, hoje eu tenho isso no meu coração. Então, pra mim, eu encontrei uma família aqui na igreja, eu encontrei uma família aqui no MIPA. Assim, pertencimento, né? Como uma família, entendeu? Sempre com o coração aberto, querendo ajudar as pessoas, ajudar ao próximo, seja aqui dentro, seja lá fora. Como obreiro, ajudar um ou outro obreiro, ajudar uma ou outra equipe, e assim a gente vai seguindo. Quando eu estava na outra igreja, antes de vir para o MIPA, eu era aquele Fábio dentro da igreja e fora da igreja eu era outra coisa. E hoje eu sou o que eu sou lá fora, eu sou aqui dentro. E no começo, assim, eu tentava fugir muito do ministério, porque é muita responsabilidade. E eu sempre fugi por causa das minhas dificuldades, porque eu tenho dificuldade de falar, de me expressar. E Deus foi trabalhando isso no meu coração, que apesar das minhas limitações, que ele podia me usar do jeito que eu sou. E hoje em dia eu cumpro o meu propósito. E hoje nós temos o prazer de deixar o MIPA contar a nossa história.